Voltamos com o Tribuna Independente de hoje, ao vivo, de Porto Alegre para todo o Brasil. Nosso entrevistado é o Dr. José Irineu Golbspan. Ele é médico nutrólogo e trabalha com medicina sistêmica. O tema do programa é a saúde pela visão sistêmica da medicina. Eu esqueci de dar no primeiro segmento o CRM do Dr. José Irineu, que agora é uma decisão da Confederação, do Conselho Federal de Medicina. E sempre que se entrevista um médico na televisão, tem que identificar o CRM. Aqui vai o CRM do Dr. José Irineu. 10.097. 10097. É esse o número correto. As perguntas os telespectadores podem fazer através do telefone 51 3391 8432 ou pelo e-mail estudiors@redevida.com.br. Se mandar e-mail, por favor, identifique a cidade de onde está mandando a sua pergunta. Vamos começar a atender alguns telespectadores, doutor José Irineu. Vamos. Adalberto Silveira, de Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Parabéns pelo programa, muito interessante. Ele quer saber se é verdade que as combinações de plantas medicinais e produtos completamente naturais, fundamentados na medicina sistêmica, não produzem os terríveis efeitos secundários dos medicamentos convencionais e podem ser utilizados por período de tempo prolongado. A princípio, sim. A questão do efeito colateral, vamos olhar na nossa visão, né? Eu estou olhando a minha visão, não estou olhando a visão clássica. Nessa visão sistêmica, se o sistema está desajustado e está causando um mau funcionamento no órgão, na visão clássica, você tem que bloquear aquilo que está acontecendo naquele órgão, tá certo? Se você tem uma dor, você usa um antiálgico. Se você tem uma inflamação, você usa um anti-inflamatório, você para a reação inflamatória. Se você tem uma alergia, você usa um antialérgico, você para a reação alérgica. Então, na nossa visão, quando você para aquele processo local, como o sistema está desajustado, ele vai derivar para outro local aquele problema, entendeu? Que está se manifestando ali. Que então poderia ser considerado como efeito colateral. Isso somado à presença de um produto químico, que, como falamos, também é uma informação que entrou no sistema, que força o sistema a integrá-lo no sistema, tá certo? Porque o sistema tem que trabalhar livre para eliminar o que ele quiser. Ele até tenta. Quem faz isso é o fígado. O fígado vai fazendo, tudo que entra é cortado e quebrado pelo fígado, né? Se você olhar em todas as bulas, está lá, metabolização hepática, a maior parte deles. Certo? Alguns saem direto do rim, mas a maior parte vai saindo. O fígado e o rim que fazem o serviço de eliminar. Então, o produto natural, se você está usando numa visão sistêmica de querer regular o sistema, então você não vai ter um efeito colateral, né? Que é uma derivação que nós consideramos na verdade. Tá certo? E pode ser usado por tempo prolongado, se necessário, sim, né? O nosso ideal é que a gente consiga regular o sistema e que ele entre no normal seu de autorregulação. Porque, na verdade, a doença é quando o organismo perde a sua capacidade de autorregulação. Porque, como eu falei no começo, ele é complexo, dinâmico e autorregulável. Quando ele perde, o que em medicina chama-se homeostase. Quando ele perde a capacidade de autorregulação, aí é que você vai ter, vai estourar no elo mais fraco da corrente. Então, o ideal é que você trabalhe para, daqui a pouco, de um tempo, não precisar mais. A Manuela Fernandes, de Fortaleza, no Ceará. Ela pergunta se tomar café demais faz mal. Todos os excessos são prejudiciais, Manuela, mas vamos lá. O que é o demais? E qual seria a quantidade ideal por dia? A quantidade ideal para uma pessoa sem problemas, 2 xícaras de café, né, não grandes, né, menores, não tem problema. Porque a cafeína é um estimulante, irritante neurológico, tá? Então, eu digo sempre ao meu paciente, olha, o importante não é a exceção, é a regra. Então, a regra é alimentação saudável, vida saudável. Exceção não tem problema. Né? Já me aconteceu o teu paciente de eu dizer, olha, você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso. Aí ele fazia exceção de um na segunda, exceção do outro na terça, exceção do outro na quarta, era aqui, eu falei assim, não, isso é tudo junto. Não, exceção fora. Né?
Rosângela Santos, de São Paulo. E aqui me ocorreu, dentro da pergunta dela, me ocorreu uma outra pergunta. Vamos lá. Gostaria de saber se ela está na fase da menopausa e parece que, decorrente disso, ela sente muita insônia. Se a medicina ortomolecular poderia ajudar nesse caso. E eu acrescento uma pergunta aqui. Como funciona o processo da ortomolecular? Não exatamente. O processo da medicina sistêmica em casos como esse de menopausa, em que há um novo arranjo, não há um desarranjo do sistema, não é uma disfunção a menopausa. A menopausa faz parte do envelhecimento, é isso? Então há um novo arranjo de sistema. Como é que a medicina sistêmica funciona nisso? Como é que ela vê isso? E responder, claro, a pergunta da Rosângela aqui, se a insônia, se a menopausa causa insônia. A menopausa pode causar insônia. O que acontece na menopausa é que você tem vários fatores de interferência, né? O ciclo menstrual feminino, né? Certo? Na natureza, por exemplo, nós somos ciclados dentro da natureza. Esse nosso ciclo é a natureza. Por exemplo, o sistema neurológico, ele é comandado pelo Sol, é circadiano. Você acorda de dia e dorme de noite. Então, esse ciclo liga-desliga de circulação do cérebro neurológico é basicamente pelo Sol. O sistema hormonal é pela Lua. Você tem o mês lunar, 4 luas, né? Crescente, minguante, cheia e nova, 7 dias cada uma. Então, 7 vezes 4, 28. O mês lunar é 28 dias. Por isso que uma mulher regulada menstrualmente ou ginecologicamente menstrua de 28 em 28 dias e uma gravidez é 10 meses lunares, 280 dias ou 40 semanas. Então você vê que a parte hormonal é toda... Então você tem vários ciclos, de novo, né? São sistemas e subsistemas, ciclos e subciclos. O problema é que hoje, dentro do ciclo hormonal, na primeira metade do mês, domina o estrógeno. E na segunda metade do mês, domina a progesterona. Então as mulheres ficam... O que faz o estrógeno, o que faz a progesterona? O estrógeno faz crescer as células, certo? E a progesterona faz elas ativarem e funcionarem. Tá. Certo? Então, fica fazendo assim, simplificando, né? Sim. Então fica fazendo assim. Então a mulher, antigamente, a minha vovó, tinha um ciclo em que ela tinha uma quantidade de estrógeno alta uma semana e mais baixa 3 semanas do mês. Hoje, e natural, hoje as mulheres tomam pílula desde os 15, 16 anos, até os 45. E a pílula, para impedir você de engravidar, ela é estrógeno artificial em quantidade, por mínima que seja, muito mais alta e permanentemente alta. Não é só um tempinho, é o tempo inteiro do mês praticamente. Então as mulheres estão viciadas em estrógeno. E aí quando chega na menopausa, por que a minha avó não tinha altos sintomas de menopausa? Porque ela estava acostumada com poucos hormônios. E as mulheres fazem síndrome de abstinência. Porque faltou todo aquele estrógeno que ela teve todo em alta quantidade todos aqueles anos. Isso não tem solução. Nós estamos com um problema se o problema lá atrás, se o problema veio de 30 anos antes... É complicado. Mas assim, não, hoje o que tem? Hoje existem o que chamados hormônios bioidênticos, que são, porque os hormônios normalmente usados são hormônios artificiais e que são usados via oral. Sim. E aí, além de ser artificiais, ao passar pelo fígado, na via oral, eles são quebrados, que é a função do fígado de quebrar. Então, ficam frações que são relativamente cancerínicas, né? Que as pesquisas que fizeram mostrando que estrógeno pode dar câncer, que está sendo o xodó do momento, né? O trauma do momento. O trauma do momento é que estrógeno dá câncer. Eu discordo, porque senão a minha filha que tem 18 anos e todas as amigas delas que têm estrógeno lá na lua teriam câncer, né? E elas não têm. Né? Então não tem lógica esse raciocínio. É que os estudos que mostraram isso foram feitos com o estrógeno artificial e não com as meninas com estrógeno natural. Então o estrógeno artificial é que dá o câncer, tá certo? Então hoje já existem os bioidênticos que são feitos de planta e que são praticamente iguais aos naturais
e que ainda são usados em creme, não passa pelo fígado, então o risco deles é praticamente igual ao do jovem. E aí você consegue modular. Mas é que você tem hormônios que fazem várias funções, né, dentro do corpo. Por exemplo, duas funções básicas dos hormônios, nas células, a célula não tem uma hidrelétrica para gerar energia, então ela tem que gerar sua própria energia. Então a célula fica gerando energia. Depois que ela tem energia, ela vai para a produção. Vai produzir lágrima, vai produzir saliva, vai produzir hormônio, vai produzir cabelo, vai produzir colágeno, tá certo? Então, energia, produção, energia, produção. Quem determina para a célula que ela vá para a produção, para a geração de energia ou vá para a produção são os hormônios. Por isso que quando você vai perdendo os hormônios com a idade, a tua geração de energia cai e as tuas produções caem. Que esse é o problema que está acontecendo. Hoje, eu acho que nós vamos ter que caminhar para suplementações naturais e ativação disso. Por quê? De novo, porque se a tendência da menopausa, ou seja, da queda de hormônios é com 50 anos e você vai viver 90, não dá para viver 40 anos sem produção e sem energia. Então nós vamos ter que arranjar um jeito, e é o que a gente está tentando, né? E se consegue muitas vezes, é manter a coisa melhor para que você tenha uma qualidade de vida e um envelhecimento menos precoce, né? Sim, o envelhecimento ser de faixa saudável, etária, envelhecimento saudável. mas com condições físicas. Claro. Não adianta nada chegar aos 90 anos sem poder caminhar, sem coisa nenhuma. Não, porque nós vamos ter que nos aposentar com 70, 75, para não quebrar as previdências, né? Claro. Então, para trabalhar até os 75, eu tenho que estar com condições físicas de 50. Então, eu tenho que fazer as pessoas. Então, o sistema tem que estar... E como é que funciona a medicina sistêmica? Agora a pergunta é minha, pegando uma carona aqui da Rosângela. A medicina sistêmica, como é que ela funciona em casos de menopausa, em casos de envelhecimento, em casos até de osteoporose, por exemplo? Como é que funciona isso com relação a algo que é natural, já que a medicina sistêmica trabalha com processos naturais? Bom, então, você vai avaliar todos os hormônios das pessoas, todos os hormônios, toda a linhagem hormonal, para ver o que está acontecendo de falhas, para tentar, então, reestimular esses órgãos a voltarem a melhorar, maximizar, né? Como eu digo sempre assim, o nosso objetivo é o máximo do possível, porque, na verdade, as pessoas estão com muito menos do que o possível, esse é o problema. Por quê? Por causa das interferências e entradas patológicas, certo? Hoje você tem duas grandes entradas patológicas que são química e física. Química, acidulante, conservante, agrotóxico, espessante, ou seja, o supermercado inteiro. Está contra você, porque está botando informação, lembra? Informação, processamento e integração, está integrando toxinas para dentro de você. E o segundo, esse a gente consegue desintoxicar os pacientes. O segundo é o chamado eletrosmog. O que é eletrosmog? Smog é a neblina, é uma neblina eletrônica. Nós aqui dentro estamos numa neblina eletrônica, com campos eletromagnéticos extremamente potentes. Lembra que no segmento anterior a gente falou das coisas eletromagnéticas, tá certo? Sim. Então, nós estamos sob interferência eletromagnética, você com o celular, com a televisão, com o computador, com a luz, nós estamos sob campos eletromagnéticos intensos. E isso cria, é que esse campo ele é fixo, né? Ele é rígido. Pá! Então você imagina que o sistema que está girando entra uma onda rígida, forte e fixa. Bagunça o sistema. Então, nós temos que trabalhar várias coisas, a gente consegue trabalhar. Agora, a osteoporose é outra questão, né? O que nós temos visto na medicina sistêmica em relação à osteoporose é que os nossos alimentos são muito ácidos. Muito ácidos. Todo o cereal refinado é ácido. Toda a proteína é ácida. Os alimentos não ácidos, ou seja, alcalinos, são os vegetais, as frutas, os legumes. E as pessoas comem cereais refinados e proteínas, né? É pão com queijo, é carne, é bife, é arroz refinado, que é o arroz branco, então tudo é refinado. Então, açúcar branco refinado, né? Eu tinha um amigo meu que brincava que os 4 cavaleiros do Apocalipse são brancos, né? Que é o arroz branco, o açúcar branco, o sal refinado e o arroz, né? Então, nós estamos muito acidificados. Bom, não sei quem é urbano, mas quem mora no campo sabe que para você, se você tem um solo ácido, para neutralizar a acidez, você usa calcário.
O elemento químico do calcário que neutraliza a acidez é o carbonato de cálcio. Então, o cálcio é um neutralizador de acidez. Então, o organismo usa o cálcio para neutralizar a sua acidez. Então, onde é que ele vai tirar? Do osso. Tá certo? Então, ele tira cálcio do osso. Então, vai faltando osso. E aí, quem é o órgão que tem que eliminar a acidez? O rim. Então, o cálcio vai para o rim. E o cara faz pedra no rim, né? Claro. Que aí isso acontece no consultório. Mas, doutor, um diz que eu tenho falta de cálcio porque eu tenho osteoporose, mas eu tenho pedra no rim e o outro diz que é excesso de cálcio, porque 85% das pedras, dos cálculos renais são de cálcio, né? Então, na verdade, não, né? O sistema está desajustado, está tirando daqui e botando lá. Outra causa da osteoporose... Como é que você regula isso? Você tem que tirar, desacidificar o meio, né? Você tem que acertar o paciente para desacidificar. O sistema... O que você dá para ele? Bicarbonato? O que você faz? Não, mas essa é uma opção emergencial. Você tem que reorganizar o sistema. Não tem mágica, né? Não tem... Qual é a piluzinha que eu tomo? Quanto tempo demora um tratamento? Como é que você... Média, claro. Média. Você não pode me dizer 10 dias, 15 dias. Não. Mas 4 meses no mínimo. Por quê? Mínimo? 4 meses. Por que 4 meses no mínimo? Porque o sistema de sustentação, que é a chamada matriz extracelular, ela leva 120 dias para trocar. Então, você tem que trocar o sistema de sustentação, tá certo? Pelo menos uma trocada. Então, se ela leva 120 dias para trocar, porque ela está fora da torta, ela fora do eixo. Ela está com a informação errada. E eu começo a tratar dando a informação certa, e ela vai acertando. Ou se ela leva 120, teoricamente, em 120 dias ela trocou tudo e está organizada. Agora, depois de acertado, está acertado, não mexe mais, o que acontece? Que controle existe que você não vai entortar de novo? Controle é você fazer avaliações semestrais ou anuais. Como qualquer check-up. Como qualquer check-up. Manutenção é estilo de vida, né? Eu sempre digo para o paciente, olha, manutenção quem faz não sou eu, né? Quem faz a manutenção é a nutricionista e o personal trainer, né? Porque eles é que vão fazer essa manutenção, né? Porque é a tua qualidade de vida alimentar e o estresse, né? Então, são esses 3 fatores. Você tem 4 fatores, né? Que é a genética, o estresse emocional, a alimentação e a atividade física. Esse quarteto é que vai te manter ou não.